Olá, graça e paz, esse que tem o prazer de vos cumprimentar com a doce paz do Senhor Jesus, é o seu irmão em Cristo, pastor José Freire, e você se encontra aqui no canal Uma Visão Além. Hoje nós vamos falar sobre a morte. O que é a morte, os seus estágios, a morte espiritual, a morte física, a morte eterna. Mas antes disso, eu gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho, deixasse o seu like e compartilhasse os nossos vídeos com mais pessoas. É muito importante. Vamos à oração e em seguida a palavra. Santíssimo Pai Celestial que estás nos céus, mais uma vez nós elevamos os nossos olhos para cima, a nossa mente ao céu, na presença do Todo-Poderoso, para glorificarmos, exaltarmos, darmos glória, darmos louvor, rendermos o louvor que devido é a Ti, ó Deus, e que no nome do Senhor Jesus sejamos renovados pelo Teu Espírito, restaurados pelo Teu Espírito, vivificados pela Tua Palavra. Eu quero neste instante orar por esta pessoa que está doente, que está enferma, que se encontra ferida, desanimada, angustiada com as lutas da vida. Esta pessoa, meu Deus, que se encontra, quem sabe, desanimada, pensando em parar. Quero apresentar os pais, os casais, a família, filhos, pais e mães, apresentar a Tua igreja, a obra das missões, dos presídios, os hospitais, os manicômios, aqueles que moram nas ruas, os que estão chorando, Senhor, que o socorro chegue, a providência de Deus chegue, a cura divina chegue a este lar, a esta casa, na vida desta pessoa. Aonde houver uma enfermidade, que esta enfermidade desapareça no nome de Jesus. Se tem alguém oprimido por espíritos do além, espíritos do mal, que este mal seja repreendido, aniquilado em nome de Jesus. Este mal que atinge a vida desta pessoa, que atinge a família, os negócios, seja extirpado, aniquilado pelo poder do glorioso e poderoso nome de Jesus. Que haja a paz duradoura, a paz gloriosa na vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, se inscrevam no nosso canal, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos. A morte. O que é a morte? É sobre isto que nós vamos falar. Fazemos uma viagem ao futuro. Tomaremos agora uma carruagem para fazer uma pequena viagem no tempo e no espaço, para se ter uma visão panorâmica das coisas que em breve hão de acontecer. E com isso teremos uma compreensão melhor da conjectura dos fatos ordenados por Deus na sua palavra. E esta sessão, ela constitui dos temas que a escatologia bíblica estuda. Senhores passageiros, apertem os cintos, pois já estamos decolando. O estado intermediário dos mortos. Para se ter uma sequência lógica desse fato, vamos fazer uma revisão sobre a doutrina da morte. O que é morte? É o resultado do pecado dos nossos pais. A morte caracteriza-se de duas maneiras. Primeiro, a morte como estado, a morte como agente, de Apocalipse capítulo 6, verso 8. Como estado, a Bíblia fala de 3 tipos de morte: física, espiritual e eterna. A morte física, no seu significado, é dissolução vital do organismo. O que acontece na morte física? Resposta: a alma e espírito separam-se do corpo. Mas para melhor entender o que é alma, a Bíblia nos revela 4 designações para a alma. Para saber, primeiro, a alma como indivíduo, como cidadão, lá de Romanos capítulo 13, verso 1. Segundo, a alma no sentido biológico, isto é, sangue, de Levítico 17, 11. Terceiro, como sentimento do homem, de Mateus 26, 38.
Quarto, a alma como parte mortal do homem. Jesus disse: não temeis o que mata o corpo e não mata a alma. Quando a Bíblia fala do sono da alma, refere-se ao corpo físico. Jacó falou: irei e dormirei com os meus pais. No sentido espiritual e eterno, a alma não dorme, meus queridos. Apocalipse 6:9. A morte espiritual é o estado do pecador separado de Deus. É a separação da comunhão com Deus de Efésios 2:1. E isso ocorreu lá no pecado de Adão e Eva, os nossos pais, né? Então, existe solução para a morte espiritual? Sim, claro que existe. Desde que o pecador se aproxime de Deus com um coração arrependido. A morte eterna é a eterna separação da presença de Deus, a impossibilidade de arrependimento e perdão. Portanto, não há solução para esse tipo de morte. É a chamada segunda morte, porque a primeira é física. É identificada como a punição do pecado, Romanos 6:23. Então, os ímpios, depois de julgados, receberão a punição da rejeição que fizeram a graça de Deus e serão lançados no Guiena, lago de fogo, de Apocalipse 20:14-15. Esse tipo de morte tem sido alvo de falsas teorias e rejeita o ensino real da Bíblia Sagrada. O estado intermediário é um modo de existir entre a morte física e a ressurreição final do sepultado. No Antigo Testamento, esse lugar é identificado como Sheol, no hebraico, e no Novo Testamento como Hades, no grego. Os dois termos dizem respeito ao reino da morte. Os mortos, todos os justos de Adão até a ressurreição de Cristo, ao morrerem, suas almas, com possível exceção de Enoque e Elias, desciam ao paraíso. Naquele tempo constituía um compartimento do Sheol, lá de Gênesis 37:35. Os mortos ímpios, desde o tempo de Adão até o julgamento de GTB, as almas dos ímpios seguem para o mundo invisível, ou seja, Sheol, Hades, aguardando o julgamento final, quando serão lançados no lago de fogo, de Números 16:30-33. Corrigindo um grave erro, infelizmente, estes nomes, Sheol e Hades, têm sido traduzidos incorretamente em alguns casos, como versões das Escrituras, por exemplo, como inferno, sepultura e abismo. Por exemplo, em Gênesis 37:35, Jacó expressou-se uma verdade com um choro: irei descer ao meu filho a sepultura. Grifo nosso, né? Esse termo, sepultura, não é cova, propriamente dito, que é o original do hebraico, é traduzido como Keber, e sim o mundo invisível dos mortos, traduzido por Sheol. A Bíblia, a edição revisada e corrigida, traduz de maneira correta este termo de Jó 17:15, onde estaria então agora a minha esperança. Sim, a minha esperança, quem a pode ver? Ele descerá até os ferrolhos, as portas do Sheol. Então observe agora o contraste entre a palavra Sheol, mundo invisível, e Keber, sepultura, cova e túmulo, no Antigo Testamento. Então Keber é usado no plural. Existem muitas Keberes, abriga ou recebe cadáveres, localiza na superfície da terra. Há uma porta para cada indivíduo. O homem coloca corpos no Keber. Sheol, usado na forma singular, Jó 17:15. Existe apenas um Sheol. Jamais recebe cadáveres. Localizado abaixo no centro da terra, lugar onde há muita gente. Somente Deus envia o homem para o Seol. Lucas 16:22-23. Então nós concluímos que o uso da palavra Keber prova que ela significa sepultura, túmulo que acolhe cadáver. Agora, enquanto o Sheol acolhe o espírito do homem. Sheol e Hades, antes e depois do Calvário. Antes do Calvário, o Sheol e o Hades dividiam em três partes distintas. A primeira, o lugar dos justos, chamado paraíso, seio de Abraão, lugar de consolo, Lucas 16:22. A segunda é a parte dos ímpios e é denominada lugar de tormento, Lucas 16:23. E a terceira fica entre os justos e os ímpios, identificado como lugar de trevas, lugar de prisões eternas, abismo. Lucas 16:22, 2 Pedro 2:4, Judas 6,
E é aí onde Satanás será preso durante 1000 anos, durante o milênio, e onde se encontra aprisionado uma classe de anjos caídos, a qual não sai desse abismo senão quando Deus permitir nos dias da grande tribulação. Mas depois do Calvário houve mudança dentro do mundo dos mortos. Depois da morte de Jesus, teve 3 dias no coração da terra, isto é, no paraíso, do qual ele havia dito ao malfeitor, e por essa ocasião Cristo aproveitou a oportunidade e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutros tempos, foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus. Então a Bíblia nos mostra com clareza, tá? Somente os justos gozam desta mudança em esperança pelo dia final, e este estado temporário se acabará e viverá para sempre com o Senhor no corpo espiritual e ressurreto. Então a pior das mortes é a morte espiritual e a segunda morte. Que Deus te abençoe e te livre disso. E há um jeito, se agarrando com Jesus Cristo. Que o Senhor se esclareça a ti no dia de hoje, em nome de Jesus.